Se existe um lugar dentro de uma subestação que é absolutamente crítico para a concessionária e que você deveria prestar bastante atenção, esse lugar é o cubículo de medição. Muita gente foca a atenção somente no transformador, achando que a mágica acontece lá, mas é aqui, neste exato cubículo, que a energia vira dinheiro. Se você errar o projeto ou a montagem desse setor, a ligação simplesmente não acontece e o prejuízo é garantido. Hoje, nós vamos dissecar o cubículo de medição. Vamos entender o que é, onde ele fica e por que ele é tratado como uma área de segurança máxima e acesso restrito. Primeiro, vamos ao conceito técnico. O cubículo de medição é a estrutura construída especificadamente para abrigar equipamentos que vão medir o consumo de uma unidade do grupo A. Estamos falando de consumidores atendidos em média tensão, como 13,8 ou 34,5 kV. Diferente da medição residencial, que é direta, aqui a tensão e a corrente são altas demais para um medidor comum suportar. Por isso, esse cubículo funciona como uma interface de tradução. Ele pega a potência bruta da média tensão e a reduz para sinais que o medidor eletrônico consegue ler com segurança. Ele geralmente fica situado logo após a entrada da subestação. Primeira regra de ouro dos manuais técnicos. Esse cubículo tem dono. Apesar de estar fisicamente dentro da propriedade do cliente, ele deve ser lacrado e é de exclusivo acesso da concessionária. Você constrói a parede, você monta a infraestrutura metálica, mas quem manda ali dentro é a distribuidora. E não se engane. O projeto desse cubículo precisa prever não só espaço físico, mas toda a infraestrutura para receber os famosos TCs e TPs. Se o seu desenho não bater milimetricamente com a norma da concessionária local, seu projeto é reprovado na hora. E por que tanto rigor? Porque é aqui que se define a demanda medida e o fator de potência. É aqui que a concessionária verifica se o cliente está sendo eficiente ou jogando dinheiro fora. Analisando o corte técnico desse projeto, identificamos componentes vitais que você precisa especificar. Vamos seguir o caminho que a energia faz. Tudo começa lá em cima, com a bucha de passagem interno e externo. Ela funciona como uma ponte principal, recebe a conexão do cabo de média tensão vindo da rede externa e traz a energia para dentro da subestação com total isolamento. Da bucha sai um vergalhão de cobre rígido. É esse vergalhão que faz a condução vertical descendo até o cavalete de medição. É justamente nessa estrutura que estarão fixados os protagonistas do faturamento, o TC e o TP, prontos para receber a energia. O transformador de potencial, ou TP, tem a função de pegar a tensão da rede, 13.800 volts, por exemplo, e rebaixar para uma tensão de leitura segura, geralmente 115 ou 220 volts. É esse sinal que alimenta o medidor. Ao lado dele, temos o transformador de corrente, o TC. Ele faz um trabalho similar, mas para a corrente elétrica. Se a unidade puxa 100 amperes, o TC reduz isso proporcionalmente, geralmente para 5 amperes, para que o medidor consiga ler a corrente sem queimar. Sem esses dois, não existe faturamento. Um detalhe crucial de projeto: a infraestrutura para os suportes metálicos, os eletrodutos, os vergalhões é de responsabilidade do cliente, mas a instalação dos equipamentos em si, na maioria dos casos, é feita pela equipe da concessionária. No cubículo de medição, temos outros equipamentos muito importantes, como os isoladores epox, que sustentam os barramentos energizados, e, claro, o cavalete de medição, onde os TCs e os TPs ficam apoiados. E aqui, um ponto que muita gente esquece e reprova na vistoria: a caixa de passagem e os eletrodutos da fiação secundária. Esses eletrodutos levam os sinais de 115 volts e 5 amperes dos TCs e TPs até o medidor. Esse caminho tem que ser exclusivo e visível. Para fechar a anatomia do cubículo de medição, temos a grade de proteção. As normas exigem que essa grade vá até o teto. Não pode haver vão livre por cima. A ideia é impedir qualquer acesso físico aos barramentos vivos, garantindo isolamento total. Na engenharia de subestações, o combinado não sai caro. E aqui, o combinado é seguir a norma. No cubículo de medição, a regra número 1 é acesso restrito
Os manuais técnicos são bem claros nesse ponto. Esse compartimento deve ser lacrado pela concessionária. Isso significa que, após a energização, nem o proprietário, nem a manutenção e nem você, engenheiro, podem abrir essa porta. O rompimento desse lacre sem a autorização pode gerar multas pesadas e processos por fraude. Mas, para a concessionária aceitar lacrar o cubículo de medição, tudo tem que estar perfeito. O que eles verificam? Primeiro, visibilidade. O cubículo precisa ter um visor na porta, geralmente de vidro ou policarbonato, permitindo a inspeção visual dos equipamentos sem a necessidade de abertura. Segundo, distâncias de segurança. Observando os cortes de projeto, existem cotas mínimas obrigatórias: a altura do cavalete, a distância entre fases e principalmente a distância entre a fase e a terra. Se o barramento ficar muito próximo da parede ou da grade, o arco elétrico pode romper o ar. O resultado disso é um curto-circuito violento dentro da sua subestação. Outro ponto crítico é a organização. A limpeza do cubículo e a disposição correta dos cabos são essenciais. Restos de obra, poeira de cimento ou pontas de fios esquecidas lá dentro não são aceitáveis. Mais uma vez, o cliente fornece a caixa de alvenaria, os eletrodutos, os cavaletes metálicos, os vergalhões e os conectores terminais. A concessionária fornece medidores, TCs e TPs. Ao projetar, verifique sempre a demanda contratada. Esse valor impacta diretamente no dimensionamento dos TCs que a concessionária vai instalar. Você, como responsável técnico, precisa informar essa carga corretamente no formulário de solicitação. Lembre-se também do conceito legal de ponto de entrega. O ramal de entrada traz energia até o limite, mas a responsabilidade técnica sobre a conservação física do cubículo é do consumidor. Se entrar umidade, se a mufla ressecar por falta de manutenção preventiva, o prejuízo é do cliente. Dominar esses detalhes técnicos é o que separa o instalador comum do especialista em média tensão. É esse nível de conhecimento que valoriza o seu serviço e garante a aprovação do projeto na primeira vistoria. Se esse conteúdo técnico te ajudou a entender melhor o que acontece dentro de uma subestação, já sabe, deixe seu like para fortalecer o canal e se inscreva